Oi, gente. Liguei pro almoço. Eu vou aproveitar para embalar uma calça que eu vendi no Enjoei para uma moça. E enquanto eu embalo essa calça, eu quero falar um negócio para vocês que tem relação a isso. Que é relacionado a isso. Mês passado eu vendi um tênis. Mês retrasado, eu acho. Retrasado. Eu vendi um tênis também pelo Enjoei. E eu cometi um erro, porque eu tinha colocado no Enjoei a foto do tênis com o cadarço branco, o cadarço que ele veio. Só que eu tinha trocado para o cadarço preto, porque eu tava querendo usar o cadarço preto. E quando eu enviei para ela, eu não me atentei a esse detalhe, né? Que eu tinha trocado o cadarço. Então, teoricamente, eu tinha que mandar com o cadarço branco, né? Porque eu anunciei com o cadarço branco. E aí, eu demorei um pouco para postar essa venda, porque acaba que às vezes eu demoro para ir levar nos correios e tal. A menina recebeu o tênis e mandou uma mensagem pra mim, falando que assim, que eu anunciei o negócio errado, que eu mandei pra ela, como que eu faço isso, que eu mandei pra ela um tênis que não tem nada a ver com o que tava anunciado e tudo mais. E assim, de certa forma ela tava certa, né? Porque eu errei de não ter trocado o cadarço, ou ter colocado a foto do cadarço que ele tava. Sabe, eu não me atentei a isso. Acho que eu tava tão doida pra vender que eu nem me atentei a isso. Mas enfim, o erro foi meu mesmo. E aí ela falou isso, e depois, quando ela foi me dar a nota no Enjoei, ela colocou lá e me mandou no privado também que se sentiu lesada, né? Que se sentiu lesada e que tava pensando se ainda ia ficar com o produto, que não sabia se ia ficar com o produto. E aí, ela foi e acabou que ficou com o produto, recebi o dinheiro e tal. Mas enfim, o que eu quero falar com vocês sobre isso? Eu fui responder a mensagem dela no aplicativo do Enjoei e eu fui extremamente rude com ela. Extremamente rude e sem educação. E eu não falo isso com orgulho. Mas é por isso que eu tô falando isso, pra entrar nesse assunto com vocês. Eu vejo que, assim, a respeito de mim mesma, eu tenho muita dificuldade a reagir à crítica. E eu reajo de duas formas. Ou eu reajo impulsivamente no sentido de responder a pessoa, ou eu reajo me fechando. Tipo assim, você me criticou e aquilo me afetou tanto que eu vou me fechar, às vezes eu nem respondo. E normalmente nessa segunda opção é mais em relação ao meu trabalho. Então, tipo assim, alguma coisa ficou ruim no meu serviço, eu não fiz algo legal. Eu tenho muita dificuldade em falar, poxa, sério, o que você acha que pode melhorar? Não, eu me fecho e me coloco dentro de um casulo. Ou eu tento convencer a pessoa convencer a pessoa do que eu fiz é o que é o certo, o que eu fiz é o que é o interessante, que é o correto de ser feito. Ou eu respondo impulsivamente. Isso é um problema meu, uma dificuldade minha mesmo. Estou me abrindo aqui com vocês. E assim, a gente... Primeiro impulso, né? Eu até anotei aqui pra falar isso. O nosso primeiro impulso, quando a gente leva uma crítica, né? Quando a gente escuta alguma coisa que vai contra o que a gente tá falando, ou assim, vai contra com o que a gente acredita naquele momento, é se autodefender. A gente quer se autodefender. E é muito rápido que isso acontece. Às vezes a gente, vamos supor, tá andando no trânsito, a gente tá certo, tá dirigindo certinho, fazendo o nosso papel lá, mas alguém reage de forma errada. E a gente, automaticamente, estando certo ou errado, a gente quer se autodefender. E pior ainda quando é nessas situações que a gente tá errado, que no caso foi o meu caso. Eu até tava vendo na Bíblia, tava subindo no elevador e eu lembrei dessa parte aqui da Bíblia, Mateus 26, que Jesus tá lá no Getsemane e Judas chega com a galera lá, né, com os militares para buscar Jesus, né, porque ele foi, dedurou e tal. Aí ele fala assim, Jesus fala para Judas, amigo, venha fazer o que veio fazer. Isso é o versículo 50, capítulo 26 de Mateus. Fala assim, então outros agarraram Jesus e o prenderam. 51, um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. 52, guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Você não percebe que eu poderia pedir ao meu pai milhares de anjos para me proteger e ele enviaria no mesmo instante? Então a gente vê aqui um exemplo completamente perfeito de uma situação como essa. Poxa, o próprio Jesus, que estava certo, que detinha de todo o poder,
que poderia muito bem nem estralar os dedos, porque o estralar de dedos leva um tempo. Ele nem precisava desse comando de estralar os dedos, que os anjos, milhares de anjos viriam defender ele e tudo mais. Ele decidiu simplesmente não reagir, não se autodefender. Claro que ele sabia que não fazendo isso, ele cumpriu o propósito dele. Ele até fala aqui, né, da questão de que se ele fizesse isso, o propósito da escritura não se cumpriria, que é o caso que ele teria que ser preso, ele teria que ser crucificado. Mas vamos levar por esse lado aqui, de que ele não se autodefendeu, ele não reagiu humanamente falando, no sentido claro, ele não tinha pecado, então ele não agiu da nossa forma humana, que a gente é dominado pelas nossas emoções. Tipo assim, Jesus poderia muito bem virar pros discípulos e falar, vamos geral, arrebentar todo mundo aqui, né? Ou às vezes nem precisava dos discípulos, como ele mesmo falou. Mas assim, ele preferiu e ele escolheu agir da maneira correta, mesmo ele estando certo. Quem dirá eu que estava errada nessa situação da compra, né? Só exemplificando para vocês. E lá em Colossenses, quer ver? Tem um outro negócio aqui. Gente, isso é uma dificuldade minha de todos os dias. Eu sou uma pessoa muito expressiva. Fisionamente falando, eu já sou muito expressiva. O Felipe tava até conversando, Gabi, eu não sei o que tem. Sei lá, se é alguma coisa no seu rosto, sua sobrancelha, seu olho, não sei. Você é muito expressiva. E eu tenho que me policiar pra eu não expressar, né, fisicamente o que eu tô pensando. Porque às vezes a gente se expressa muito, ainda mais quem é expressiva, no meu caso. A gente tem que se policiar nesse sentido, porque às vezes a gente escuta alguma coisa e a gente já faz uma olhada torta e tudo mais. E isso é um problema. E lá em Colossenses 4, versículo 6, fala assim, ó, que as suas conversas sejam amistosas e agradáveis, a fim de que tenham resposta certa para cada pessoa. E tem outra versão que eu achei interessante. Aqui, a versão Ara fala assim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Gente, quando você vai fazer uma comida, você não sai pegando qualquer tempero ou todos os temperos e joga de uma vez. Não, você escolhe o tempero adequado para aquela comida e você vai aos poucos. Você não vai de uma vez impulsivamente. Por que a gente, quando passa por uma situação dessa, por uma situação onde a gente deveria medir as nossas palavras, a gente deveria pensar no que a gente vai falar, a gente simplesmente despeja todas as palavras que surgem na nossa boca. Parece que surge um dicionário Aurélio na nossa boca quando a gente é atacado ou criticado. Então, assim, é uma situação muito, muito delicada na minha vida. É uma coisa que eu tenho buscado melhorar. A minha mãe sempre falou isso pra mim, Gabi, não confunde sinceridade com falta de educação. Porque eu sempre falava, eu sou sincera. Aí eu falava tudo que me vinha à mente, né? E não é, isso é falta de educação, isso levando para o âmbito espiritual, isso é pecado, a gente tem que temperar nossas palavras. Tem hora que você não precisa responder a certas afrontas, estando você certo ou não. E o negócio é que, a realidade, isso aqui não foi uma grande ofensa para mim, eu estava errada. Eu mandei o cadastro da cor errada, eu estava errada, eu tinha que no mínimo falar, poxa, me desculpa, né, a minha resposta tinha que ser completamente diferente do que eu fiz. Eu não pensei na hora, eu só enviei, porque me supitou o sangue, a raiva, e eu enviei e, tipo assim, eu deveria ter feito da forma completamente diferente. Eu estava errada. E mesmo se eu estivesse certa, eu poderia fazer da forma diferente. Eu não sei se a menina é cristã, se ela conhece Deus. Eu sou cristã, eu tenho que agir da forma certa, porque eu sei a forma certa de agir. Agora, se eu não faço, aí é porque eu não quero fazer. E é uma situação simples dessa demonstra um coração cheio de orgulho. Eu tava orgulhosa da minha parte, tipo assim, não, poxa, você tá me chamando, você se sentiu lesada, não sei o que lá, sabe? Então assim, qual que é a impressão que eu deixei pra essa pessoa, né? E isso vale muito pra gente quando a gente tá numa situação dessa. A sua reação, ou a sua atitude, o que você faz, o que você fala, se é uma pessoa desconhecida, qual que é a primeira impressão que essa pessoa vai ter de você? Se ela não soubesse, ela falaria que você é uma pessoa que conhece a Cristo? Que você é uma pessoa cristã? Né? E aqui falando com cristãos. Será que ela falaria assim, essa pessoa aí conhece a Jesus, né? Olha a forma como ela tá agindo. Ou ela falaria que você é a maior barraqueira que existe no mundo, entendeu? Então assim, isso é uma coisa muito, muito perigosa que a gente faz todos os dias e a gente não percebe. E lá em Tiago 1,19 fala assim, e toda vez, gente, eu vejo esse texto aqui, eu falo, cara, isso aqui é exatamente pra mim.
Tiago 1,19 fala assim: sabeis essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. A gente é completamente o contrário. A gente fala muito rápido, a gente se ira muito rápido e a gente escuta pouco, a gente não sabe escutar. Mas a questão é, a gente tem que saber ouvir críticas, principalmente quando a gente tá errado, principalmente, né? Muito mais quando a gente tá errado. Mas a gente tem que ter nosso coração aberto para saber receber as críticas. Então, assim, é só uma reflexão mesmo que eu queria trazer pra vocês, porque eu ia embalar essa calça e eu falei, cara, aconteceu aquilo quando eu mandei o tênis. E a calça tá certinha, tá, gente? É essa calça mesmo, não tem nenhum problema. Vai dar, espero que dê certo, espero que a menina não devolva. Eu tenho que levar na transportadora agora, depois da hora que eu voltar do almoço, pra não demorar, né? Pra não receber crítica de que eu posto demoradamente. Bom, é isso, eu tô fazendo um negócio no airfryer pra eu comer, uma mistura, vou esquentar arroz, cortar a salada e só. E é isso, gente. Tô com um projeto aí, até conversei com o Felipe hoje, tô com um projeto de criar uma área de membros no canal, mas seria algo meio simbólico mesmo, não quero extorquir vocês jamais. Sei que todo mundo tem seus afazeres, né, financeiros, a gente tá às vezes passando por dificuldades, mas eu queria criar uma área de membros pra ficar mais próximo mesmo. Só que eu tava até conversando com o chat GPT, pedindo auxílios pra ele. E eu falei que eu tenho muita vergonha, principalmente de fazer live. Eu já falei pra vocês que eu queria fazer live. Mas eu tenho muita vergonha, gente do céu, muita vergonha. Pra mim, só de estar gravando na câmera e postando já é um avanço absurdo. A gente vai gravar na rua às vezes, eu fico com muita vergonha. Eu falo pro Felipe, Felipe, tira uma foto minha. E eu falo, anda logo, tira a foto logo. Eu já vou pro lugar que eu quero a foto pronta pra foto. Pra ele só tirar uma e pronto, entendeu? Ou tirar várias e já ter foto. Enfim, eu tenho muita vergonha, mas eu vou vencer essa vergonha. E futuramente, quem sabe, né? Vou estruturar. E eu já tava pensando numa série de vídeos pra essa área de membros. Mas vamos ver, mais pra frente eu aviso vocês. Bom, agora eu vou almoçar, porque logo eu tenho que ir pro serviço. E ontem eu fui no dentista, né? Falei pra vocês. Ou não falei? Não sei se eu falei. Mas eu fui no dentista, gente, ontem. E aí eu fiquei, tipo, 2 horas fora do serviço, aí eu preciso abater esse horário. Então hoje eu vou ter que ficar um pouquinho depois de novo. Ontem eu já fiquei... Cheguei em casa, já era escuro. Isso pra mim é horrível, chegar em casa já estando escuro. Eu tenho a sensação de que eu não consigo fazer nada. Mas enfim, isso é outro assunto pra um outro vídeo. Mas vou lá almoçar agora. Gente, eu não sei se vocês almoçam assistindo alguma coisa. Só que todo dia aqui em casa, rara as exceções que o Felipe vem aqui em casa comer junto comigo. Porque ele pega almoço lá no serviço. Mas todas as vezes eu almoço sozinho. Então, cara, se eu deixar aqui na penumbra, só eu comendo, sem nada rolando, eu, sei lá, eu acho ruim, não gosto não. Então eu almoço assistindo série. E assim, eu já acostumei já e tipo, pra mim é de boa. Comentem aí, se vocês almoçam assistindo alguma coisa na casa de vocês, ou vocês almoçam na mesa mesmo, com a família toda e tal. Gente, eu nunca almocei na mesa com a família toda, só no final de semana, porque a minha mãe sempre trabalhou o dia todo e ela nunca estava em casa, né, porque ela precisava trabalhar o dia inteiro e não ia na hora do almoço. Ou se ia também, acho que era bem rápido, em alguns momentos que ela ia. Mas enfim, e aí eu acostumei a comer assim, tipo, o almoço meio que sozinha mesmo, sabe? Agora, gente, eu tenho muito desejo pós-almoço. Isso é qualquer momento, eu não preciso estar de TPM, qualquer momento da minha vida. Eu tenho vontade de tomar um cafezinho expresso e comer algum doce, alguma coisa. Não precisa ser necessariamente um doce, mas comer alguma coisinha com café depois do almoço. Que aí eu aguento, aí eu não preciso lanchar, entendeu? Aí eu aguento a janta.
Inclusive, ontem eu fui fazer um café, ou foi hoje de manhã? Acho que foi hoje de manhã. Eu fui fazer o café e esqueci, eu tirei a reserva de água e fui encher. Esqueci de pôr e liguei para fazer o café. E a máquina ficou lá puxando o ar para puxar o café, puxando para sugar a água e não tinha água. Nossa, gente, eu fiquei no medo de ter queimado, mas tá tudo certo. Outra coisa que eu ia falar é que, gente, eu tô completamente enjoada, assim, das coisas que eu tô fazendo pra comer. Tipo assim, é pai a gente falar que tá enjoada de comida, né? Mas eu estou enjoada de sempre cozinhar as mesmas coisas. E isso é um problema meu. Eu preciso caçar outras receitas. Eu fico um pouco, às vezes, meio limitada porque eu não tenho forno. E tem muitas receitas que eu queria fazer que tem que usar forno. Eu até queria comprar um air fry nova que fosse forno também, porque a minha tá cadavérica, né? Já falei pra vocês. E assim, eu queria comprar essa air fry nova que fizesse a função de forno também. Eu achei duas, uma da Ostra e uma da Mundial. Mas agora está fora do meu orçamento, não tem condições de eu comprar agora. Vou ter que ir tocando o barco com a minha Frankenstein mesmo. E aí eu pensei em fazer hoje um nhoque de abóbora cabutiá. Porque tem carne moída, aí eu pensei em fazer um molho, né? E aí faço um nhoque de abóbora cabutiá. Só que eu tenho que comprar abóbora cabutiá, que não tem. Aí no caso tem que passar no mercado. Acho que eu vou pedir pro Felipe trazer, porque aí eu já fui no mercado ontem e esqueci de comprar essa abóbora. Enfim, gente, vou terminar de ver a série aqui enquanto dá meu horário pra voltar. E tomar o meu cafezinho. Senta. Patinha. Patinha. A outra. Aê! Oi, gente. O Felipe foi passear com a Amanda. E eu vou fazer uma carne agora pra gente comer. Acho que eu vou fazer uma carne moída com abóbora. E vou tentar misturar alguns legumes que eu tenho aqui, que estão quase indo pro lixo. E arroz já tem pronto e fazer uma salada. Eu ia fazer hoje uma receita de nhoque de banana, de nhoque de abóbora cabutiá. Até pedi pro Felipe comprar abóbora cabutiá. Só que eu vi que a maioria das receitas falam que a abóbora precisa ir no forno e eu tô sem forno. E aí eu tava sem tempo de procurar uma receita nova que não precisasse ir no forno. Aí eu falei, vou deixar isso pra eu fazer outro dia. Aí eu tive que fazer hora extra hoje, então assim, ficou meio conturbado. Pensei, vou fazer isso um dia que eu tiver mais de boa em casa. E aí deixei pra lá o plano da abóbora. Vou colocar uma abóbora que eu tenho aqui, batata e outra abóbora. No meio da carne mesmo, picadinho. Fica bem gostoso. Como eu falei, eu já tive que fazer hora extra, então eu fiquei um tempo a mais lá no serviço. Isso já foi um motivo pra minha cabeça começar a doer. Eu tava fazendo uma sessão de fotos hoje lá no serviço, gente, aí eu reparei que a minha blusa simplesmente tá rasgada, gente. No meio da sessão de fotos eu vi isso. E eu amo essa blusinha aqui, eu comprei num brechó lá em São Paulo. Mas ela é tão bonitinha que agora eu vou ter que costurar. Vou fazer uma que tem aqui, só um pedacinho na carne. Foi passear, mocinha. Limpando as patinhas. Entender o que eu disse, só tô baseando pelo contexto do cofre. Meio complicado. Eu vou te falar. Eu dou uns $300. Bom dia, gente. Pulei um dia aí, né? Hoje é dia 12. Ontem eu não gravei. Eu até anotei algumas coisas aqui pra eu falar com vocês, pra não esquecer.
Por que eu não gravei ontem? Foi muito corrido o meu dia. Sabe quando você não pega o celular de manhã? Eu não peguei o celular de manhã. Tipo assim, vi o celular, mas depois, logo que eu vi, eu deixei ele quieto no canto. E aí fui conversar com o Felipe. E nem fiquei preocupada com a hora. Fui tomar um café, tomei meu café tranquila, não tava nem preocupada. Quando eu olhei, 7h43. Eu tive que voar pra fazer as coisas que eu tinha que fazer antes de entrar no serviço. Mas enfim, nossa, foi muito boa a sensação de não precisar correr, porque eu não tava ligada na hora. Mas aí depois eu precisei correr, tipo, no 3x, né, pra conseguir chegar no horário no serviço. Aí depois, na hora do almoço, minha mãe chamou pra ir almoçar na casa dela, pra comer um estrogonofe, e aí eu fui. Foi bem rápido, peguei trânsito na volta, então, tipo assim, cheguei, deixei a Amanda e já voltei pro serviço. E de noite... O que eu fiz de noite? Fiz exercício, mas eu falei assim, pô, não vou começar a gravar agora à noite, né? Não vai fazer muito sentido. Aí, tipo assim, deixei pra lá. Eu tinha comentado com vocês, ontem de ontem, sobre a questão de reação, né? A gente reagir da forma certa nas coisas. Tipo assim, não estressar, não ter uma reação que não precisa para as coisas. Pensar antes de agir e tudo mais, essas paranauê tudo. Gente do céu. Pequei ontem mesmo. Falei com vocês ontem de ontem, pequei ontem mesmo. Cara, a hora que eu vim buscar a Amanda aqui, pra ir pra minha mãe, eu estacionei na porta do meu prédio, né? Estacionei assim mesmo, fiz uma baliza e estacionei. Tinha uma moto atrás de mim. E aí, a hora que eu desci no hall, tinha um entregador indo fazer entrega, né, aqui, vindo trazer uma marmita e tal. E ele parou a moto, tipo assim, isso aqui do meu carro. Tipo assim, tava muito na cara que eu ia ter que me virar pra sair dali. Tipo assim, eu consegui sair de boa. Mas sabe quando a pessoa poderia facilitar a sua vida? Entendeu? Eu sempre tento facilitar a vida das pessoas no trânsito ou em qualquer outra situação. Pra que dificultar, né? Se a gente tem a possibilidade de facilitar. Se ele podia colocar um pouquinho mais na frente. Cara, eu me estressei, eu dei uma arrancada no carro. E aí eu fiquei olhando pra ele assim, tipo assim, eu entrei no carro, pus a Amanda, né? Pus o cinto nela. Fiquei pensando assim comigo mesmo, ele vai tirar a moto, né? Ele vai sair já. Ele pegou, tirou o capacete, escorou na moto assim, ficou mexendo no celular e olhando pra mim. Eu fiquei tipo, não é possível, cara, que esse cara tá aqui me pirraçando de jeito. Aí eu já estressei. Aí já, tipo assim, ontem mesmo eu já fiz o errado. Enfim, ai gente, é uma luta, é uma luta. O trânsito é top 3 coisas pra você se estressar na vida e tentar melhorar seu questão com estresse. O trânsito tá ali no top 3. Poderíamos citar mais outras duas, né? Mas o trânsito tá ali. E assim, enfim, já falei nessa parte aí ontem mesmo. Eu vou pôr minha comida pra esquentar enquanto a gente fala sobre outras coisas, porque senão eu vou atrasar demais no meu almoço. Ontem eu fiz um macarrão, eu tava até brincando com o Felipe. Gente, eu não sei fazer macarrão. Pouco macarrão, tipo assim, eu sempre faço, sobra muito. Eu fico com medo de não dar o tanto de macarrão que eu faço, e aí eu faço demais. Tipo assim, sempre sobra. Eu acho que uma vez só que eu fiz macarrão e ele, tipo assim, a gente comeu tudo, entendeu? Porque todas as vezes sempre sobra. Eu fico com medo de não dar o tanto. Bom, vai ficar o barulho do micro-ondas aí, mas whatever. Vamos lá, outra coisa que eu ia falar pra vocês. Gente, tava mexendo no Instagram agora cedo, apareceu um patrocinado de um... Eu vou trocar a câmera de lugar. Então, tava mexendo no Instagram agora cedo e apareceu um patrocinado de um professor de inglês. Achei interessante. Entrei no Instagram dele e tinha um post lá que ele fez uma imagem, tipo assim, pega esse prompt e coloque no ChatGPT pra você aprender inglês. E eu copiei o prompt, colei lá. Gente, que genial! O prompt é tipo assim, mantenha uma conversa comigo em inglês sobre determinado assunto, aí você põe lá, né, eu pus design gráfico, né, que é a minha área que eu atuo, e coloca assim, tipo assim, eu não lembro muito bem a frase, mas é tipo assim, eu vou te responder em inglês as suas perguntas e você, quando eu te responder, você corrige o que tiver errado, me explica o que tá errado e vamos continuar a conversa. Gente, que doideira, eu não sabia que eu sabia montar tantas frases como eu sei. Ficou estranha essa frase, né? Mas assim, cara, o chat ele puxa um pouco de sardinha pro nosso lado, né? Ele gosta de ficar elogiando a gente. Mas o chat até falou na questão de que eu tava vendo que eu tava me empenhando e que eu conseguia formar algumas coisas. Então,
Eu fiquei só com algumas dificuldades em questão dos tempos verbais, de algumas frases, de algumas palavras, algumas coisas com a junção também, e alguma coisa de vocabulário mesmo. Mas, tipo assim, pra o inglês, pra ler, óbvio que eu não vou falar que, posso ler um livro em inglês de boa. Não, mas eu me viro pra ler, muito bem, eu me viro. Pra escrever também me viro um pouquinho. Agora, pra ouvir, e o pior, pra falar, não, acho que ouvir é pior. Falar ainda eu me viro um pouco, porque eu até tento. Mas é os dois, na verdade, gente. É o listening e o speaking. Os dois, pra mim, é terrível. Gente, eu não consigo entender as séries, eu não consigo entender o que eles falam. Parece que eles falam com o ovo dentro da boca, não dá pra entender. Eu sempre tenho que pôr legenda. E aí, o que pega? Agora eu tô... Fui pôr o Diário de Vampiro ontem pra assistir, e aí coloquei o áudio em inglês e a legenda em inglês. Porque, tipo assim, eu já vi tantas vezes que eu já sei o que tá rolando ali, né? Então eu vou meio que me adaptar com o que eu já sei do contexto do que tá rolando, mas com tudo em inglês. E aí eu vou me virar, tipo assim, talvez eu não vou entender de fato tudo que eles falarem, mas eu sei do contexto ali e eu vou associando as coisas. Mas eu queria muito aprender inglês de um dia pro outro. Eu sou bem assim com as coisas. Mas não é assim, não funciona desse jeito, né? Nada na vida é de um dia pro outro. Então, fica a dica aí desse... Eu vou deixar na descrição do vídeo o prompt ou algum comentário fixado. Acho que é melhor do que na descrição. Qual que é a outra coisa que eu ia falar? Ah, tá. Falei do trânsito, falei do inglês, falei porque eu não gravei ontem. Eu vou falar de outra coisa também, mas eu vou pegar minha comida primeiro. Tô falando muito rápido e muita coisa ao mesmo tempo, né? Gente, na real, a câmera tá acabando a bateria e a outra bateria acho que tá descarregada. Então, o que eu ia falar com vocês é coisas, assim, aleatórias mesmo, eu vou deixar pra falar depois. Só resumindo aqui, hoje é Dia dos Namorados, né? O Felipe fez uma publicação tão bonitinha pra mim. Fica a minha declaração aqui em público. O Felipe, ele é um companheiro extraordinário, né? Eu tenho certeza que eu não poderia ter alguém melhor do que ele do meu lado, como meu esposo. E assim... nem nos meus melhores sonhos, nos melhores filmes de romance, eu poderia imaginar alguém como ele é comigo. Então, assim, Deus foi muito bondoso com a minha pessoa e tem me ensinado todos os dias a como lidar com ele, a como conviver e aprender, né, com a pessoa dele também, em todos os aspectos da vida. Então, assim, hoje é Dia dos Namorados, ele separou um lugar pra gente ir, ele já me deu uma dica que eu fiquei perguntando, mas eu vou ver, talvez eu filme com o celular pra vocês, vamos ver. E aí já vou passar esses vídeos aqui pro computador também e colocar a câmera pra carregar um pouco. Não sei que hora que a gente vai sair de noite, mas se der, eu venho falar com vocês. Se não, eu apareço só amanhã. Cara, eu fui ver agora o vídeo que eu acabei de gravar e eu vi que esse cabelo aqui ficou desse jeito. Gente, eu lavei meu cabelo ontem e não sequei completamente e fui dormir. E aí ele acordou com esse trem esquisito aqui. Então ignorem, por favor, essa parte no vídeo anterior, tá? E no anterior do anterior também. Enfim, gente, é isso. Vou comer agora. Olá, amigos! Cheguei pro almoço. Como vocês viram ontem, aí a gente foi naquele restaurante, até peguei o nome aqui, La Tavola. É aqui perto de casa, gente, é aqui no centro, pertinho da minha casa. Cara, eu e o Felipe amamos esse restaurante. Nossa, se fosse mais acessível, assim, o preço, né, condizente com o que a gente tem de condição financeira, eu acho que a gente poderia ir todo mês. Muito gostoso, gente. Nem parece que a Gabi que tava comendo ontem um bife ancho com... Não é espaguete o nome, é outro nome. Era um macarrão feito com aquele molho Alfredo, que é com parmesão e a gema do ovo e tal. Nem parece que aquela mesma Gabi hoje tá comendo um espaguete à bolonhesa na Tupperware, feito a
2 dias atrás. Mas enfim, graças a Deus por tudo, né? Mas, gente do céu, eu amei o local. O local, comida perfeita, gente. E assim, o Felipe falou que a dona de lá, ela foi pra Itália. O filho dela parece também. Ela foi pra Itália para aprender a fazer as massas, para aprender a fazer a comida mesmo de fato italiana. Gente, nossa, chega a ser emocionante a primeira garfada. Não tem como, não é igual o espaguete que a gente compra no mercado, não é igual. Até o formato, ele é achatadinho e mais gordinho. É meio al dente, assim. Ai, gente do céu. E o Felipe pediu uma pizza também. Que massa é aquela, gente? Perfeito, perfeito. Fica a minha indicação. Vou deixar o endereço em algum lugar aí na tela. Ai, aí a gente pediu também uma entradinha que era tipo um toast assim de pão fermentado, que tinha burrata, manjericão, presunto parma. Gente, nossa, perfeito. Quantas vezes eu já falei perfeito? Enfim, muito bom. Gostei muito do lugar. O Felipe tava meio assim com medo de eu não gostar, mas lindo lugar. É tipo um casarão antigo. E aí a pessoa fez um restaurante lá. Perfeito mais uma vez. Bom, é isso, gente. Agora eu vou almoçar, né? Minha mãe tinha chamado pra almoçar na casa dela hoje de novo, só que aí eu falei pra ela, vou deixar pra ir amanhã, né? Porque hoje é sexta, eu vou amanhã, tomo um café com ela, que aí eu posso ficar mais tempo. Porque, tipo assim, eu tenho 1 hora de almoço só. Se eu for hoje, eu vou no almoço, é muito rápido, sabe? Loguinho acaba o almoço e aí eu preciso voltar. Então eu falei, vamos deixar pra eu ir amanhã tomar um café mesmo. Vou comer agora. Oi, gente, cheguei em casa. Eu acho que tá muito escuro aí. Cheguei em casa. Já até amarrei meu cabelo aqui meio mal amarrado pra fazer uns exercícios. Nossa, gente, eu fiquei hoje o dia inteiro agoniada com esse negócio dos conflitos que tá tendo lá, né, entre Israel e o Irã. Eu fico só pensando, tipo assim, nas pessoas que não tem nada a ver com isso, que não pediram isso, sabe? Nossa, é só Deus pra ter misericórdia mesmo. Eu fiquei bem aflita. E aí eu coloquei uma live que tinha lá de Tel Aviv, né? E aí eu vi a hora que um dos mísseis da retaliação do Irã caiu lá. Aí eu fiquei pensando, cara, tipo assim, era 9h50 da noite, eu fiquei pensando, véi, que loucura, você tá preparado pra dormir, véi. E aí você escuta o estrondo e a sirene, tipo assim, parecendo coisa de filme, sabe? Nossa, muito ruim a sensação. Eu fico pensando, tipo assim, gente, seriamente mesmo, nas pessoas que têm dificuldade, né, de locomoção, as pessoas às vezes que não enxergam, que não escutam, nas crianças, nos animais de rua, assim, nos idosos, sabe assim, pessoas que às vezes necessitam de outras, né, pra se locomover e tudo mais. Nossa, gente do céu, é muito, assim, a gente, eu até postei no meu stories ontem, eu sigo umas páginas de geopolítica, né, e assim, tinha que vir com um aviso de abalo mental essas páginas, porque realmente você fica bem abalado. E é só Deus pra ter misericórdia de nós, porque, cara, o mundo parece uma panela de pressão, parece que é uma panela de pressão, a gente tá tudo lá dentro e assim, sabe quando tá saindo aquela panela, aquele vapor quando você tá cozinhando feijão e parece que uma hora vai explodir? Assim, a gente sabe que Deus tá no controle de todas as coisas, né? Nada acontece fora da vontade de Deus, só que mesmo assim, olhando pelo lado do ser humano mesmo, cara, é todo mundo muito egoísta, cada um por si, tipo assim, sabe, por motivos às vezes meio idiotas mesmo, a gente briga um com o outro. Nossa, gente do céu, que loucura, cara. Eu tava até pensando, aqui no Brasil a gente não tem essas paradas, né, mas também tem um governo de merda. Mas cada lugar, né, não tem lugar perfeito, assim. Perfeito vai ser o dia que a gente estiver com Cristo na eternidade, mas cada lugar tem seus problemas e, assim, a nossa esperança não tem que estar nos homens, nos locais, nos países, mas em Deus mesmo, né? Então é isso, gente. Hoje é sexta, graças a Deus, amanhã é final de semana. Vou fazer uns exercícios ali rapidinho, porque essa semana eu tava de TPM e aí eu falhei miseravelmente em fazer os exercícios certinho. Mas acho que vai
dar mais certo daqui pra frente. E talvez eu volte mais tarde.